O texto começa dizendo que Abraão é provado. Qual foi a prova de Abraão? Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, só que ele já estava com a idade muito avançada e Sara era estéril. Deus fez algo de maravilhoso para que a sua vontade pudesse se cumprir, para que houvesse uma descendência para Abraão. Ele precisaria do seu filho. Então Sara engravida, o filho nasce, e quando Isaac tinha por volta de 16 anos, e tudo parecia tranquilo, Deus chama Abraão e diz para ele sacrificar o seu filho num monte, numa região chamada Moriá. Então Moriá não era um monte, era uma região, e Deus ia mostrar um monte nessa região. Sob a lei mosaica, como já disse hoje aqui, o sacrifício de animais era comum às atividades sacerdotais. Inclusive era o meio do homem pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas aqui, Deus não estava pedindo sacrifício de um animal, mas do próprio filho de Abraão. Detalhe, o filho Isaac era a promessa de Deus para Abraão. Então esse era o tipo de pedido absurdamente ilógico. Não fazia nenhum sentido Deus pedir algo assim, se para que a promessa de Deus se cumprisse, Abraão dependia de Isaac. E aí Abraão esperou 25 anos, do dia que a promessa foi feita ao dia que a promessa se cumpriu. E aí finalmente, aos 100 anos, Abraão viu Isaac nascer. Deus prometeu uma descendência a ele, que a partir dele faria uma grande nação. Então quando Isaac era um adolescente, Deus coloca Abraão à prova, ordenando que ele sacrificasse o objeto do seu amor e cuidado, e a sua própria promessa, em holocausto, em sacrifício. E agora, qual que era a razão dessa aprovação? Por que Deus pediria algo assim para Abraão, que nesse momento da sua vida já tinha provado com todo o seu sacrifício e renúncia, que amava e que priorizava Deus? Então, porque nessa altura do campeonato, já fazia 40 anos que Abraão estava andando com Deus, por que agora, nesse exato momento, Deus pede algo assim, para alguém que depois ficou conhecido como amigo de Deus? Qual a razão daquela aprovação? Obviamente o objetivo de Deus não era a vida de Isaac, mas esse era um teste de fé para Abraão. A questão era até que ponto e até onde ele obedeceria a Deus. Era um teste dos mais duros, só que era para o próprio bem de Abraão. Deus sabia o que estava no coração dele, mas o próprio Abraão precisava chegar nessa conclusão. E aí na hora que Abraão, em obediência, resolve consumar o sacrifício do filho, Deus interrompe aquele ritual e ele provê um cordeiro. Ele faz com que um cordeiro enrosque os seus chifres no mato ali, e ele provê um cordeiro para servir de holocausto. Não estendas a sua mão sobre ele, não lhes faça nada, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vamos lá então, igreja. Abraão aqui já tinha uma grande fé, só que ele terminou com essa experiência difícil de ter que lidar. Mas ele passa pelo teste, e a fé que ele tinha, que já era grande, passa a ser uma fé ainda maior. E aí ele tem um entendimento de Deus e da promessa que Deus fez a ele, que ele não teria, se ele não tivesse passado por essa prova. O propósito aqui na verdade era, que por meio da descendência,
suscitasse Deus uma nação, através dessa nação todas as outras da terra fossem abençoadas. E essa aprovação confirmou, na verdade, o desígnio dele, e solidificou também a sua fé. Seu teste provavelmente não será como o de Abraão. No entanto, mais hora menos hora, você será provado, sua fé será provada, sua visão será provada, seus desígnios serão testados, seu propósito será provado. E nessa história aqui nós podemos extrair preciosas lições para a nossa ajuda, para o nosso auxílio, para o enriquecimento de nossa fé. Tente imaginar comigo agora a guerra que foi travada na mente de Abraão. Abraão, por 40 anos, serviu a Deus em obediência. Abraão abriu mão da sua família, deixou para trás riquezas, deixou para trás seus vínculos, sua parentela, tudo que Deus pediu ele fez. Ele vinha em obediência, temendo a Deus, amando a Deus. Então como é que algo assim podia estar acontecendo? O que será que passou pela cabeça dele? Deus me fez uma promessa incrível. Deus me disse que eu seria pai de uma nação. A partir de mim, uma nação seria formada. E na verdade de Abraão saíram tanto o povo judeu quanto o povo árabe. Ele gerou duas nações. E hoje ele é o patriarca da fé das 3 maiores religiões do mundo. Tanto para o cristianismo, quanto para o judaísmo, quanto para o islamismo. Mas tenta imaginar o que nesse momento aqui passava na cabeça dele. Deus me prometeu algo tão maravilhoso, mas Ele nunca me falou nada sobre eu ter que sacrificar um filho, sobre eu ter que abrir mão de algo que eu amo. E é o mesmo que acontece conosco, quando nós vivemos esse contrassenso. Você olha para os lados, avalia a sua vida, e ela é tão diferente daquilo que Deus prometeu, ela é tão contrária às profecias que você já recebeu, ela é tão diferente de tudo que você idealizou, é aquele contrassenso. Como é que a Bíblia me tem promessas tão maravilhosas, mas eu tenho vivido tantas dificuldades? Na Bíblia, o que eu leio é tão lindo, mas no dia a dia, na vida real, o que eu vejo é tão feio. Se Deus dissesse algo assim para Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele nunca teria ido: Abraão, eu vou fazer de você uma nação, mas lá na frente, eu vou te provar de um jeito, que você vai ter que consagrar um filho a mim. Será que Abraão teria desistido de tudo? Nunca. Então por que há provas que nós não vivemos no início da caminhada? Quando você se achega a Deus, o que você recebe é amor, é carinho, é revelação, é amostra grátis do poder de Deus. Mas um teste como esse, uma prova assim, só poderia ser feita depois que Abraão tivesse muitas e muitas experiências com Deus, a ponto de crer que Deus poderia fazer qualquer coisa para resgatar o seu filho. Ele cria em Deus com tanta confiança, que ele sobe a esse Monte Moriá sem medo do que poderia acontecer, certo de que Deus estava no controle. Só alguém com a fé provada e já aprovada pode enfrentar um teste desse. E o que nós aprendemos aqui? Que as provas mais intensas estão reservadas para os mais maduros, para os mais experimentados. E quanto maior for o seu sonho ou a sua visão, mais intensas serão as provas, e também maior será a recompensa. E se você crê nisso, aplauda forte ao teu Deus, porque Ele é santo. Aleluia! O que aconteceu na cabeça de Abraão? Quais eram os seus pensamentos? Quais eram as elucubrações? Abraão precisou escolher entre confiar ou questionar. Ele precisou acreditar que Deus sabia o que estava fazendo, mesmo não entendendo nada, mesmo que aquilo não fizesse sentido nenhum para ele. Ele simplesmente teve que descansar e confiar. E essa é uma pregação que precisa te levar ao ponto
de confiança extrema, de confiança absoluta, porque você na sua caminhada também vai enfrentar todo tipo de circunstância e de situação, e nem sempre as coisas vão fazer sentido, e muitas vezes vai ser diferente do que você imaginou, diferente do que você esperava, diferente do que você idealizou, e em muitos momentos da sua vida você vai ter que agir como Abraão. Eu não entendo, eu não sei explicar, eu não sei porque Deus fez assim, porque eu tenho que passar por isso, mas Ele é Deus. Diga em voz alta: Deus está nos céus, eu estou na terra. Agora, o que nos faz pensar que nós sabemos mais do que Deus? Porque há pessoas que simplesmente querem o controle das suas vidas, a despeito de todos os erros que nós cometemos, não importando as inúmeras vezes que nós estragamos tudo, e apesar de todas as evidências do contrário, nós persistimos em acreditar que de alguma forma nós podemos dirigir as nossas vidas melhor do que Ele. Amados, e a sensação de achar que você sabe o que está fazendo e depois descobrir que não, é horrível, é terrível, é frustrante. Rininha, uns tempos atrás, começou a pedir para a gente que queria conversar com uma terapeuta, com uma psicóloga. Ele é todo cabeça. Ele falou: passei por muitos traumas. Quando eu era criança, ele tinha 10 anos. Quando eu era criança, eu passei por muitos traumas, perdi meu avô. Preciso conversar com uma psicóloga. Aí um dia a mãe marcou pediatra. Mas acho que no calor do momento ele confundiu pediatra com psicóloga. E ele foi para a pediatra achando que estava indo na psicóloga. Ele foi na psicóloga, não, ele foi na psiquiatra. Ele foi na pediatra achando que estava falando com uma psicóloga. Quando ele chegou em casa, eu falei: e aí, Rininha, como é que foi? Ah, pai, foi bom. Porque a mãe estava junto e a mãe falou: ele começou a contar a vida dele. A médica querendo examinar, ele começou a falar, disparou a falar: porque eu gosto de uma menina desde os 5 anos, mas ela não está me dando bola, mas eu vou superar essa dor, se abrindo. Eu falei: e aí, Rininha, como é que foi? Foi ótimo, desabafei, contei muitas coisas, mas foi tão estranho, pai, porque no final da consulta ela mandou tirar a roupa. É frustrante quando você acha que está fazendo alguma coisa, e lá na frente descobre que não. Do meu jeito funciona. Parece que funciona, mas não. Se você desconsidera Deus, desconsidera a palavra, faz o seu jeito e ignora a vontade de Deus, parece que funciona, mas diz o seu vizinho: só que não. Está que nem os velhinhos conversando. Um deles falou: meu organismo é todo regulado. E os outros falaram: mentira, na nossa idade é tudo desregulado. Eu já não tenho mais hora para nada, não tenho mais hora para ir no banheiro, não tenho mais hora para dormir, não tenho mais hora para acordar. Mas aí o velhinho insistiu: não, comigo funciona. É tudo reguladinho. Eu faço tudo sempre no mesmo horário. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu faço xixi. Às 7 horas da manhã, faço cocô. E às 8 horas da manhã, eu acordo. Diz o seu vizinho: parece que funciona, mas não. Amados, nós precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a descansar. E confiar e descansar é entregar tudo. Não é entregar e continuar se preocupando, e continuar ansioso, e continuar perdendo o sono. É entregar e confiar, porque Ele é Deus e você é ser humano. Ele é o Criador, você é criatura. Ele é pai, você é filho. Você nunca vai saber melhor do que Ele, você nunca vai fazer melhor do que Deus. Só que agir
com independência e com desconsideração, é plantar sementes que farão brotar decepção, angústia, ansiedade. O único caminho seguro é a humildade de aceitar e de admitir as suas limitações, enquanto percebe que para Deus não há limite. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Para Deus não há nada impossível. Não dá para competir, você nunca vai fazer melhor. Teu braço é curtinho, o braço de Deus não tem limite. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Aquilo que é natural, o homem até faz, mas só Deus faz aquilo que é sobrenatural, aquilo que está acima do natural. Você nunca vai fazer melhor do que Deus. E se você crê nisso, aplauda Ele e dê a Ele glória.